A grande revolução da agricultura. O cultivo sem uso de adubos em uma higiênica e prazerosa horta caseira. No primeiro número da nossa revista Tenjo Tengoku, publiquei um artigo voltado para os agricultores em que detalhei o cultivo agrícola sem adubos. Desta vez explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubos. Acredito que os leitores tenham conseguido entender em linhas gerais. As hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo, mas manuseá-lo é, evidentemente, insuportável tanto pela questão do mau cheiro quanto por seus outros aspectos. Adotando-se o cultivo sem adubos, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados aos da agricultura que usa adubos. Por conseguinte, é como se matassem 2 coelhos com uma só cajadada. Vou enumerar as vantagens desse cultivo. 1. Sendo utilizado apenas composto à base de vegetais, o agricultor terá menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. 2. As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se evidentemente o uso de agrotóxico. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária. Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais. Uma vez que os espaços nas hortas caseiras são pequenos, normalmente não se plantam arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivo que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistência cremosa e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho e a produção reduzidos apontados pelos praticantes leigos se devem aos adubos anteriormente utilizados no cultivo das mesmas. Sem sua aplicação, o tamanho e a quantidade serão maiores. As plantas de milho são mais altas, os caules mais grossos e as folhas bem mais verdes do que o comum. As espigas são mais grossas e compridas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência de textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como a selga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aroma agradável, são volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas que pesavam mais de 5 quilos cada uma. Eu nunca havia visto uma acelga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura da planta e as folhas são menores, como é o caso do edamame. Nota: soja ainda na vagem verde.
mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos, e as de apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas em geral crescem muito, e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubos aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não só pela aparência, mas também pelo sabor. Quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepino e outros cujas qualidades se mostram excelentes. Especialmente a abóbora apresenta textura muito cremosa e sabor adocicável indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender. Se deixá-la por muito tempo sem colher, torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os de cultivo com adubos. Acima está um breve relato. A seguir, explicarei o princípio e a utilização do composto. No cultivo sem adubos, é necessário o uso do composto. Existem 2 tipos de composto, o de folhas de mato e o de folhas de árvores. O primeiro é apropriado para ser misturado à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso, desejo expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa feita pelo Criador para a produção de alimentos de origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade ainda mais é que possibilita o cumprimento de seu objetivo original. Desconhecendo este princípio e baseados em uma interpretação errônea, os antigos passaram, não se sabe desde quando, a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está evidentemente na aplicação de adubos. Especialmente nos anos recentes, como resultado do uso de fertilizantes químicos, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar solo trazido de outro lugar quando ocorre queda de produção de arroz. E por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve esgotamento de nutrientes da terra, que foram absorvidos pelas plantas e, com isso, a produção caiu. Portanto, acham que o ideal é trazer solos virgens e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o acréscimo de terra isenta da toxina dos adubos, em parte, ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo. Para tornar mais vigorosa a capacidade de crescimento das plantas, o fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar, daí a necessidade de se misturar o composto ao solo.
Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são mais macias e não atrapalham o crescimento dos mesmos. As fibras das folhas de árvores, no entanto, são mais duras e por esse motivo não convém misturá-las ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço de folhas sobre o solo a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros de solo misturado ao composto à base de capim e abaixo dela um leito da mesma espessura, usando apenas composto à base de folhas de árvores. No cultivo de hortaliças em geral e de leguminosas, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, deve-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo, de batata doce, os canteiros altos devem ter mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas em uma distância de 30 centímetros uma da outra. Assim, procedendo, será possível colher batatas doces gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é dispor os canteiros em sentido norte-sul ou leste-oeste, mas esse procedimento é para que as plantas recebam incidência solar maior. Por essa razão, basta dispô-los levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é muito forte, há a possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores como quebra-vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de materiais inadequados no solo, como esterco, traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não só será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão por temerem a presença de parasitas. Em se tratando do cultivo sem adubos, não haverá motivo para preocupação, o que é realmente uma grande revolução da agricultura e uma boa nova para todos nós. Jornal Ricari, número 3, em 30 de março de 1949. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 5, página 11. Notas. Até 1951, Meishu Sama se referia ao método agrícola que desenvolveu como cultivo agrícola sem adubos. Somente após essa data é que ele passou a chamar de agricultura natural. Título anterior: A higiênica e agradável agricultura natural nas hortas caseiras. Berço de folhas. Técnica utilizada em países de clima temperado para melhorar o desenvolvimento das plantas, aquecendo-se o solo. Vide também o ensinamento Cultivo Agrícola sem Adubos, publicado neste volume. Nesse caso, o solo limpo significa um solo que não contém as impurezas dos fertilizantes ou outros materiais tóxicos.